Daniel Portela, médico pediatra. Vamos falar sobre o problema de usar antibióticos, né? Tipos de antibióticos, tempo de antibiótico, repetir ciclos de antibióticos, quais consequências para você, né? Como é que esse antibiótico funciona e consequências até para a sociedade, para o coletivo, para todos, né? Porque sim, há consequências além do individual, além da pessoa que está usando o antibiótico. Tá? Antes de começar, a gente se inscreve no canal, curte, compartilha. A maior parte das visualizações ainda são de não inscritos. Tá? Isso ajuda a estimular nosso trabalho. Bem, uma história muito comum é aquele ciclo de antibióticos repetidos. Em tempos atuais, então, isso parece que até vem aumentando. Teve uma certa época, pós-pandemia, principalmente aí, né, nesses meses, ano passado, isso foi muito gritante. Ano passado, isso foi muito gritante. Que a gente teve falta, né, eliminação, fim dos estoques nas farmácias de várias marcas de antibióticos. Tá? E isso não foi por uma questão peculiar. Tá? Já tive conversa com pessoas de dentro da indústria, dos representantes de laboratórios, que deixam escapar ali que o número de vendas, né, está muito grande. Então aumentou demasiadamente o consumo de antibióticos e, é claro, chega a até esgotar nas farmácias, de tão grande que foi esse consumo. Principalmente no ano passado, e esse ano já começa a esfriar um pouco, e isso vem graças aos quadros virais. Né? Com o isolamento social, a gente perdeu imunidade de rebanho para muitos vírus. Eu costumo citar, né, dentro do consultório, que até eu, que não pegava mais quadros virais, porque diariamente estou sendo imunizado, né, com tosse, vômito, no trabalho ali, né, o contato diário, às vezes trabalhando num lugar fechado, que crianças estão adoecidas. Então, a gente não pega mais quadros virais facilmente. E quando tem uma infecção viral, o nariz coça, escorre um pouquinho e 24 horas. É impressionante. Né? Sempre foi assim, desde que eu entrei na pediatria 16 anos atrás. Mas, nesse período pós-pandêmico, a gente perdeu isso. Mesmo trabalhando na pandemia, houve uma queda de circulação, né, de vírus e menos contato entre pessoas. E tudo isso, sim, houve queda de imunidade de rebanho. Isso é evidente quando as crianças voltam às aulas. Né, a gente até hoje ainda tem, né, crianças com episódios muito mais frequentes do que a média que existia. Era um novo normal, a criança que entrava num resfriado e era uma semana boa, uma semana, 10 dias doente. Aí vai para a escola, para de ir porque adoece. E assim, 2, 3 episódios, às vezes, no mês de resfriados. E isso é óbvio. Se são infecções virais, não está indicado o uso de antibiótico. Tá? É uma questão muito simples. Todavia, esse vídeo merece atenção, é que você está numa sociedade que usa demasiadamente medicações. Você está vive, sempre viveu, infelizmente, num sistema de saúde que usa antibióticos sem critérios. Os profissionais de saúde, os médicos, os pediatras, prescrevem antibióticos demasiadamente e a população solicita. Que fique bem claro isso. Nós temos que compartilhar responsabilidades, tá? Porque às vezes eu já até ouvi esse discurso, a culpa é do médico. Não é bem assim. Eu sei muito bem que eu tento combater muito isso e percebo o quanto é difícil, porque o paciente solicita o antibiótico, ele solicita um remédio mágico que vai reduzir esses sintomas que às vezes são inevitáveis, esses quadros virais, que vão ter que acontecer, que tem um tempo de resolução mínima e que o antibiótico não vai influenciar. Tem pesquisa, né, mostrando isso muito bem, que o uso desse antibiótico não vai reduzir o tempo de duração de sintomas e nem mesmo prevenir problemas. Tá? Pelo contrário, pode até aumentar problemas porque a gente está selecionando. E o que acontece muito, né, o que a gente tem visto ainda na atualidade, são crianças fazendo ciclos de antibióticos longos. Então, antibióticos que duram
15 dias, e aí após esses 15 dias, às vezes a criança fica alguns dias, uma semana sem antibiótico, aí pega um novo episódio viral, né? E aí novamente é prescrito outra classe de antibiótico. Às vezes, o profissional tem até um cuidado de perguntar qual classe já usou de antibiótico e usa uma diferente, né? Que isso é o que a gente deve fazer, não repetir o mesmo ciclo de antibiótico quando necessário. E aí então essa criança começa a usar 3, 4 classes de antibióticos diferentes, por tempos longos. É justamente o que a gente tenta combater. Na farmacologia, a gente sabe que quanto mais dura, mais longos são os tratamentos de antibióticos e maior a diversidade, maior o número de antibióticos com espectros diferentes. Porque o antibiótico, o que ele faz é o seguinte, né? O antibiótico X, né? Ele vai matar esse grupo de bactérias, são bactérias amarelas com as proteínas X, é o que a gente chama de gram-positivas, né? Um tipo de bactérias. E existe um grupo enorme de bactérias, exemplo, né? Amarela. Aí, outro antibiótico, se você passa para uma cefalexina, um ceftraxone, aí ele vai matar um outro grupo de bactérias, né? O Bactrim, e aí vai. Cada antibiótico, ele seleciona, ele mata, ele age sobre um grupo de bactérias. O que vai acontecer se você está usando ciclos longos, que já é ruim por si só, né, porque você vai começar a ter efeito deletério na sua flora intestinal, então você interfere muito, né, é muito comum antibiótico dar sintomas gastrointestinais, diarreia, pirose, desconforto gástrico, né, às vezes ficar com a diarreia por mais tempo, porque ela mexe, ela não mata só as bactérias desse grupo. Há também mais bactérias. Há bactérias que moram no seu corpo e que vivem em harmonia, como as bactérias do intestino. A gente tem um bioma, né, um grupo de bactérias no nosso intestino, mas a gente tem bactérias na nossa pele, a gente tem bactérias até na via respiratória. Hoje a gente sabe, tem bactérias em lugares que antes se acreditava não existir bactérias e nosso corpo tem. A gente tem bactéria em vários tecidos do corpo humano. Então, esses antibióticos vão matar também essas bactérias, que muitas vezes bactérias que têm função e que vivem num processo de harmonia com o nosso corpo. Isso é o clássico exemplo do sistema gastrointestinal, no intestino. Né? E a partir desse desequilíbrio, né, essas bactérias começam a surgir superbactérias, bactérias que são resistentes, aquelas que conseguem vencer a força do antibiótico e sobrevivem e se tornam bactérias patogênicas, bactérias inimigas, porque foram selecionadas, resistiram ao uso do antibiótico, sobrevivem e começam a proliferar bastante e causam doença. Isso acontece na nossa pele, em vários tecidos. Quanto mais longo o ciclo de antibiótico, mais arriscado. E quanto mais ciclos diferentes de antibióticos diferentes, mais isso que eu falei vai acontecer. E é por isso que a gente tem pesquisas mostrando não só a consequência imediata, né, como sintomas que eu falei do tipo uma diarreia, mas também consequências mais a longo prazo, como as próprias alergias, né? Criança que usa mais antibiótico tem maior risco de ter doenças alérgicas. Essas crianças podem ter um comprometimento na sua função diversa, no funcionamento do seu organismo. Hoje a gente já sabe muito bem isso. Além disso, como eu citei no início do vídeo, há consequências coletivas. Hoje nós temos um número limitado de antibióticos para ser usados. A gente percebe isso muito bem dentro de uma UTI. Eu trabalho, sou intensivista pediátrico e a gente sabe, chega um momento que se essa unidade de terapia intensiva, a UTI, usa muito antibiótico, chega uma hora que a gente tem muita bactéria resistente. E aí não importa, Joãozinho, Mariazinha, qualquer pessoa vai ter uma infecção. E vai ter infecção com que tipo de bactéria? Com essa superbactéria, a bactéria radioativa, a bactéria que já está resistente a todos esses antibióticos disponíveis. Um belo exemplo que nós temos na comunidade hoje são as penicilinas, né? A amoxicilina é um grande exemplo,
quando eu estava no início da minha formação, a gente usava doses de amoxicilina de 25, 30 miligramas por quilo, e hoje nós já estamos chegando aos 85 miligramas, né, quase 90 miligramas por quilo dia. Então, 3 vezes mais a dose. Só que essa dose das penicilinas, ela já chegou no teto. Não adianta mais aumentar, porque eu não tenho resultado maior. E a gente vai perder, por exemplo, o efeito das penicilinas. A penicilina, o grupo das penicilinas, é um grupo fantástico de antibióticos. Lembra que eu falei, o grupo que mata bactérias X, que é importantíssimo para a humanidade, o grupo das penicilinas. E quem sabe daqui a um tempo a gente vai perder a penicilina, as penicilinas, porque não terá mais efeito. Porque a gente usou tanto tempo indiscriminadamente que as bactérias que passam a existir no ambiente são bactérias todas resistentes às penicilinas que estão no mercado, disponíveis. Daí então um comprometimento social seu com todos, porque você mesmo pode ser o próximo a precisar de um antibiótico e esse antibiótico não ter efeito. A gente vai ter uma sociedade cada vez mais vulnerável, né, para a necessidade desse antibiótico aí, tá bom? Então esse é um vídeo aqui mais longo que eu tento trazer um pouco de informação técnica com um pouco de filosofia, que a gente nem precisa, os pais entenderem por que a gente não deve sair usando antibiótico aí, porque nós temos muitos riscos para a saúde do seu filho. Se esse conteúdo foi relevante, se inscreve no canal, curte, compartilha e deixe nos comentários suas experiências, mais famílias podem receber essa informação.